Olá a todos. Estamos aqui começando o nosso encontro número 7. E como dissemos na aula passada, hoje vamos fazer um exame, uma pequena prova, uma provinha de compreensão do português, né? Então, ouviremos e veremos aqui 5 materiais. Tá? Os 3 primeiros de português europeu, depois um material de Angola e, por último, um material de português brasileiro. Então, ouviremos 2 vezes cada material e, depois da audição de cada material, essas 2 vezes, né, eu darei aqui a solução, a resposta. Vamos começar escutando o primeiro material e já explicarei a vocês mais detalhes. Tá? O primeiro material é o primeiro-ministro português, Antônio Costa, falando sobre esse assunto, né, que todos falamos hoje, sobre a pandemia. Tá? Os materiais têm um nível de dificuldade, né? Estamos aqui no nível B1, B2, né, de português. Os materiais têm o mesmo nível, mais ou menos, dos materiais que estamos ouvindo nas nossas aulas. Tá? Tem um aqui que é um pouco mais difícil, né? Mas tem outros mais simples também. Tá? Mas segue o nível que estamos vendo já nas aulas. Tá? Vamos começar com o primeiro. Vamos ouvir aqui o primeiro-ministro português Antônio Costa falando sobre a pandemia. Então, lá vai. Abram bem os ouvidos e escutem. Muito boa tarde. Como todos sabemos, acompanhando a tendência geral da Europa, estamos a sofrer um forte crescimento de novos casos diariamente. Bom, é isso, tá? Eu vou colocar aqui pequenos fragmentos, tá? Pequenininhos ou pequeninos, né? Aí ouvimos então o Antônio Costa, né? Falando sobre a pandemia. Ele começa, né? Fazendo uma saudação e comenta sobre a situação dos contágios, né? Dos casos diários. Vamos ouvi-lo pela segunda e última vez. Prestem atenção. Muito boa tarde. Como todos sabemos, acompanhando a tendência geral da Europa, estamos a sofrer um forte crescimento de novos casos diariamente. Muito bem. Não sei qual foi a dificuldade de vocês. Vamos ver aí o que o Antônio Costa fala, tá? E aqui vai aparecer o texto inteiro, né? Completo, escrito, para que vocês vejam também como se escreveria, né? Vamos lá. O Antônio Costa diz: muito boa tarde. Como todos sabemos, acompanhando a tendência geral da Europa, estamos a sofrer um forte crescimento de novos casos diariamente. Bom, esse foi o primeiro teste. Né? Se vocês quiserem em casa, né, fazer a pontuação, podemos aqui considerar que essa prova vale de 0 a 10. Como temos 5 materiais, cada material valeria 2 pontos. Então fazemos assim: se vocês compreenderam tudo, 100% da fala do Antônio Costa, 2 pontos. Se vocês compreenderam quase tudo, mas falharam em algumas partes, 1,5 ponto. Se vocês compreenderam mais ou menos a metade da frase, né, das frases do Antônio Costa, 1 ponto.
Se vocês não entenderam quase nada, mas mesmo assim conseguiram compreender alguma palavrinha solta, meio ponto. E se não compreenderam absolutamente nada, 0 pontos. Certo? E assim vocês vão pontuando os 5 materiais. Tá? Então, agora já passaremos ao segundo. O segundo material é um fragmento de um documentário português sobre a guitarra portuguesa. Né? Então, o apresentador aqui vai dizer algumas palavras sobre o programa, né, que é dedicado à guitarra portuguesa e sobre a guitarra portuguesa. Vamos lá. Primeira audição. Abram bem os ouvidos. Vamos lá. O nosso programa de hoje é dedicado à guitarra portuguesa. Instrumento de utilização melódica, é já hoje um símbolo nacional. Só isso. Um pouco difícil. O que vocês acharam? Vamos lá. Ouvimos pela segunda vez. O nosso programa de hoje é dedicado à guitarra portuguesa. Instrumento de utilização melódica, é já hoje um símbolo nacional. Muito bem. Vamos dar aqui a solução. Então, o apresentador fala. O nosso programa de hoje é dedicado à guitarra portuguesa. Instrumento de utilização melódica é já hoje um símbolo nacional. Certo? Então, façam a pontuação de vocês aí, né? 0, meio, 1, 1,5 ou 2. E vamos já agora ao nosso terceiro material. O terceiro material é o mais difícil de todos, né? É o que eu considero o mais difícil. É uma receita culinária, é uma receita de polvo a lagareiro. Esse é o nome da receita, polvo a lagareiro. Polvo, em espanhol, é pulpo. Pulpo. Né? Então, a receita de polvo a lagareiro. O cozinheiro fala muito rápido, né? Ele tem pouco tempo para dar toda a receita, então ele fala muito rápido e esse material é realmente difícil. Vamos lá. Olá, bem-vindos à receita de hoje. Hoje vamos fazer mais uma receita que nos é muito familiar. O polvo à lagareira, uma ótima receita, bem regada com azeite, bastante alho e salpicada com um pouco de salsa no final. É isso. Difícil, né? Muito rápido. Ouvimos novamente. Vamos lá. Olá, bem-vindos à receita de hoje. Hoje vamos fazer mais uma receita que nos é muito familiar. O polvo à lagareira, uma ótima receita, bem regada com azeite, bastante alho e salpicada com um pouco de salsa no final. Muito bem. Já ouvimos 2 vezes o cozinheiro, né, falando aqui o início da receita do polvo à lagareiro. É uma receita famosa em Portugal. O que ele diz? Vamos dar a solução aqui. Olá, bem-vindos à receita de hoje. Hoje vamos fazer mais uma receita que nos é muito familiar. O polvo a lagareiro. Uma ótima receita, bem regada, com azeite, bastante alho e salpicada com um pouco de salsa no final. Aqui algumas palavras que podem ser mais difíceis e acho que ainda não comentamos sobre elas, seria o alho, que em espanhol é ajo, em português alho, com LH, e salpicada com um pouco de salsa no final. Né? Essa salsa é a salsinha, né? O que no Brasil se chama salsinha, e em espanhol nada mais é do que o perejil. Né? Então, salpicada com um pouco de salsa, com um pouco de salsinha no final.
certo? Essa foi a solução desse material que, ao meu ver, é o mais difícil aqui entre os 5. Vamos passar ao nosso material número 4, tá? É agora um português de Angola, é um angolano se apresentando e falando, né? O angolano se chama Elder Stephanie, tá? Elder, o nome dele eu já vou dar aqui, porque vocês não têm obrigação de saber o nome dele, que é Elder Stephanie. Vamos ouvi-lo. Atenção. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem? Eu estou muito bem, obrigado. Eu chamo-me Elder Stefan e estou a falar português, que é a língua mais usada em Angola. Apenas isso, tá? Ouvimos pela segunda vez? Vamos lá. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem? Eu estou muito bem, obrigado. Eu chamo-me Elder Stefan e estou a falar português, que é a língua mais usada em Angola. Muito bem. Vamos dar a solução. É a seguinte, né? O Elder Stephanie fala o seguinte texto. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem? Eu estou muito bem, obrigado. Eu chamo-me Elder Stephanie e estou a falar português, que é a língua mais usada em Angola. Certo? Esse foi o Elder Stephanie falando o seu português de Angola, que é bastante parecido ao português europeu. Né? Continuem aí fazendo a pontuação de vocês e vamos passar ao nosso último material de português brasileiro. Né? Quem vai falar aqui é o Antônio Abujanra. Né? Ele é um diretor de teatro e um ator, né, muito conhecido no Brasil, né, no meio do teatro, no meio cultural. Ele vai aqui recitar, né, ele vai falar um texto, né, do Shelley, do poeta romântico inglês, o Percy Shelley. Então, é um texto, ele fala relativamente fácil, né, fala de uma maneira pausada. Então, ouviremos aqui pela primeira vez o Antônio Abujanra recitando um texto do Shelley. O inferno, meus amigos, fica hoje nas cidades grandes, onde quase não existe justiça e muito menos piedade. Esse foi o Antônio Abujanra. Acho que esse não é tão difícil, mas mesmo assim vamos ouvi-lo novamente. Vamos lá. O inferno, meus amigos, fica hoje nas cidades grandes, onde quase não existe justiça e muito menos piedade. Muito bem. Antônio Abujanra diz: o inferno, meus amigos, fica hoje nas cidades grandes, onde quase não existe justiça e muito menos piedade. Certo? É um texto muito interessante, né? Bem, já passamos pelos nossos 5 materiais, né? Agora façam as contas da pontuação que vocês conseguiram. É claro que conseguir um 10 é muito difícil, né? Se vocês conseguiram chegar aí a 5 pontos, a 6 pontos, está muito bem, né? Eu acho que é difícil, né, compreender 100%, mas em alguns materiais, esses mais fáceis, talvez vocês tenham conseguido pontuar com 2. Então é isso. Se conseguiram 5 ou 6 pontos, fiquem satisfeitos.
E é isso, esse foi o nosso exame, né, de hoje. A partir da próxima aula voltamos, né, com mais comentários sobre a compreensão do português. E eu quero aqui, antes de terminar o nosso encontro, agradecer a algumas pessoas. A Catarina Laumel, ela é polonesa, né? Em português se diz polaca, né? Como em espanhol também. A Catarina Laumel é a polonesa que comentou aqui os vídeos. Ela estuda português e está gostando das aulas. Muito obrigado, Catarina. Também o Pablo, né? O Pablo nos acompanha já há muito tempo, né? Sempre muito presente. Ele comenta sobre a última aula, né? Ele mora em Madrid, no bairro de Las Rozas, e ele não sabia o que significava, né? Eu nunca tinha prestado atenção, né? Então, a partir da nossa aula passada, que comentamos aqui sobre roça, ele, né, teve esse significado mais claro, né? Então ele também agradece, e eu que agradeço ao Pablo, a Catarina e a todos vocês. Por último, um comentário rápido. Eu queria falar aqui, porque é interessante isso, é interessante que vocês acompanhem. Nesse mesmo canal do El Trapézio, existe um programa chamado Programa Conexão Ibérica. É semanal, né? É como um telediário, não como um telejornal. Eles comentam nesse programa sobre atualidade, sobre notícias interessantes, notícias relativas a Portugal e a Espanha principalmente, né? A essa relação, né? Então, notícias de infraestrutura, né? Por exemplo, como o trem de alta velocidade entre Madrid e Lisboa, né? Bom, a ideia, né, que se tem de fazer esse trem, as conexões entre Portugal e Espanha. Também comentam sobre assuntos acadêmicos, não? Sobre as novas pesquisas, falam sobre política, sobre geopolítica, sobre cultura, sobre livros. Tá? É um programa muito interessante para quem tem interesse nesses assuntos, né? Eles têm sempre foco com esse ideal, né, da aproximação ibérica, né, e, em consequência, da aproximação de todos os países da iberofonia. Então, é um programa muito interessante e que é apresentado por uma portuguesa, que é a Andréia Rodrigues, né, que é muito boa jornalista, e o Pablo Gonzalez, outro jornalista também, o doutor, né, Pablo Gonzalez. E o mais interessante, né, o que tem a ver com o nosso curso é porque a Andréia fala o tempo todo em português e o Pablo fala o tempo todo em espanhol. Eles se compreendem perfeitamente, eles conversam entre eles, eles comentam as notícias, né? Então, esse programa também serve como um ótimo exemplo de intercompreensão, né? Um luso-falante e um hispano-falante podem conversar e podem se compreender muito bem, né? É claro que, nesse caso, a Andréia e o Pablo já se conhecem, né? Eles provavelmente preparam um pouco o programa antes e se compreendem perfeitamente bem. Mas sabemos que entre o português e o espanhol é possível um nível altíssimo de intercompreensão, né? Que, afinal de contas, é o tema de tudo isso que estamos fazendo aqui. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham se saído bem, né, no nosso pequeno exame aqui, né, na nossa brincadeira de compreensão do português. Na próxima aula, né, no nosso encontro número 8, voltaremos aqui com áudios e voltaremos ao nosso ritmo normal das aulas. Tá? Agradeço muito a presença de todos vocês, um abraço e até a próxima!